Olá, no Marca Registada de hoje falamos da Minisom. A empresa de aparelhos auditivos foi a primeira em Portugal a lançar uma aplicação que permitia a qualquer pessoa com um smartphone fazer um rastreio auditivo gratuito. A marca investiu ainda no lançamento de uma campanha corporativa através da qual se pretende tornar mais emocional. Vamos ver algumas imagens. Tu ouviste-me desde o início, nos momentos únicos, nos difíceis. Está tudo bem? E nos mais marcantes. Pai, vais ser avô. Mas noto que estás mais ausente. E eu preciso que me continues a ouvir. Na Minisom, encontra profissionais atenciosos que lhe oferecem um serviço rápido e personalizado. Faça um rastreio grátis e continue a ser o bom ouvinte que sempre foi. Ouça tudo com Minisom. Escuta, teu filho acordou. Connosco no Marca Registada está Aníbal Oliveira, Marketing Manager da Minisom. Aníbal, bem-vindo ao Marca Registada. A Minisom está num mercado que tem um público muito específico. Como é que tem funcionado a vossa atuação e a vossa presença no mercado português? Certo. Olá, antes de mais, obrigado pelo convite. Certo, como estava a dizer, a Minisom tem um público muito específico. Estamos a falar com pessoas, na sua maioria, ou na sua maior parte, acima dos 55 anos, e com que sofram ou possam sofrer de perda auditiva. E isto porque acima de 55 anos, porque este é um problema que é evolutivo e, sendo evolutivo, com a idade vai-se revelando cada vez mais. Sabemos que, atualmente, por todas as questões, todos os hábitos menos bons para a nossa audição, provavelmente, ou muitas vezes acontece até mais cedo essa perda auditiva, mas pela sua componente evolutiva é junto a esta população que mais incidência existe. Como tal, a nossa atuação tem sido muito de ir em contra esta população, seja de uma forma muito direta, muito próxima, com comunicação one-to-one, de mensagens diretas com estas pessoas, seja por via de carta ou de telefonema, e também, obviamente, um reforço da imagem da marca, um reforço da nossa postura, da nossa forma de entender as pessoas depois na televisão, ao qual este filme que acabámos de ver demarca bem e acho que mostra bem a forma como queremos interagir com as pessoas nos nossos centros. Aníbal, como é que é comunicar com este público muito específico? Todos os públicos têm a sua especificidade, não é uma questão própria deste tipo de público ou de outro tipo. Primeiro temos logo a questão dos meios mais consumidos pelo público, e esses são geralmente a televisão e a imprensa, e depois um cuidado de ter o contacto e um relacionamento próximo deles, seja dentro dos nossos centros, seja depois em termos de comunicações diretas, através de carta ou mesmo do telefone com este nosso público. Aqui no meio disto tudo, o meio digital começa também a aparecer. Temos este target, este público a aparecer cada vez mais nas redes sociais, a utilizar também os equipamentos móveis. Ainda não se possa dizer que seja um grande boom, mas é algo que temos que estar, obviamente, a acompanhar e a poder estar presentes lá onde eles estão para poderem saber mais acerca de nós. O que é que marca a diferença neste tipo de setor? Eu acredito que a notoriedade e a confiança sejam muito importantes para o vosso setor específico. Certo. Principalmente a confiança, diria, inclusive. A notoriedade, obviamente, que tem um papel importante, como tem em qualquer setor, mas quando falamos não só deste target, mas principalmente de um problema que sensibiliza as pessoas, que as torna um pouco mais debilitadas, a confiança é sempre essencial. Mais ainda quando é um tema que ainda traz algum estigma no modo de vida das pessoas. Esta confiança, saber que serão bem tratadas, é importante. E é por essa perspectiva que as pessoas, por um lado, gostam dos centros auditivos que sejam resguardados e que guardem alguma privacidade das pessoas que nos visitam, mas, por outro lado, que haja também confiança do que é que se passa lá dentro. E é por essa razão que, por exemplo, nós gostamos sempre que os nossos clientes, pacientes, como lhes queremos chamar, nos visitem acompanhados por algum seu familiar ou amigo, a pessoa que está mais próxima na componente de comunicação, porque isso facilitará todo o processo. Isto não é um processo que seja só para restabelecer a audição, colocar um aparelho e já está. É preciso um período de adaptação, é preciso escolher o produto certo para o caso concreto e, portanto, a possibilidade de ir acompanhado por alguém que confia e por alguém com quem comunica naturalmente é uma forma muito melhor, porque o que nós aqui fazemos é isso mesmo, é reabilitar mais do que a audição, reabilitar a comunicação que falhou ou que está a falhar perante os outros que estão à sua volta.
Mas também estão atentos à notoriedade, como disse há pouco. Recentemente, no início deste ano, fizeram um estudo precisamente para avaliar a notoriedade da marca. Certo. Em termos de notoriedade é algo que acompanhamos regularmente. A Minisom, felizmente, e fruto do trabalho desenvolvido ao longo dos anos, aparece sempre em líder de notoriedade, seja total, seja espontânea, seja esse palavrão de top of mind, que é a primeira marca referida quando as pessoas se lhes pergunta acerca de uma marca de aparelhos auditivos. O estudo em si foi também muito mais para perceber como é que é o modo de vida deste público específico, deste público especial, como falou, e que coisas, e concretamente qual é a diferenciação que faz entre as marcas presentes no mercado e o que é mais importante para eles nessa perspectiva do que é que podemos lhes demonstrar que estamos a ouvi-los diariamente. E o que é que esse estudo revelou? Antes de mais, revelou que realmente existe notoriedade de algumas marcas, a nossa, como lhe disse, com grande destaque versus outras, mas que não existia claramente uma grande diferenciação entre as marcas. Não havia uma razão clara pelas quais as pessoas escolheriam ir à Minisom ou escolheriam ir a outra marca. Ao mesmo tempo, quando falávamos com clientes que já nos tinham visitado, havia uma forte ligação à marca e, mais do que à marca Minisom, curiosamente, ao centro e às pessoas que o atendiam. E, portanto, isto mostra, e quando nós pensamos numa marca como a soma de todos os pontos de contacto, e falamos de um mercado em que se vive com os centros auditivos, com as pessoas que atendem diariamente o nosso público, demonstra que isso é algo que precisávamos trazer para fora, demonstrar que esta ligação, esta empatia que há entre os nossos técnicos especializados e as pessoas que nos visitam os nossos centros é muito importante. E, portanto, o que acontecia era, tínhamos casos concretos da pessoa que se deslocava quilómetros, porque a primeira vez que foi a um centro auditivo foi mais longe de sua casa e, apesar de ter um novo centro perto da sua casa, continuava a visitar aquele porque tinha uma relação especial com a pessoa que o tinha atendido aí. E isso era algo que falta para o público em geral. A comunicação, no passado, tinha sido muito focada na notoriedade, focada na necessidade de aparelhos, focada às vezes em preço ou comunicações mais agressivas, e depois as pessoas, havia uma decalagem entre aquilo que ouviam falar sobre as marcas no mercado e o que era a real experiência, e por vezes ia um pouco a medo, e era isso que queríamos desmistificar, assim como toda a problemática da perda auditiva. Peço desculpa estar a alongar um bocadinho, mas também a temática da perda auditiva é algo que as pessoas identificam muito quase como uma coisa singular, única da própria pessoa, quando na realidade afeta todos os que a rodeiam, as pessoas que mais porque afeta a comunicação, porque afeta a comunicação, e esse é o ponto essencial daqui disto tudo. E foi isso que também quisemos demonstrar com este filme, que mais importante do que simplesmente trazer a audição a uma pessoa, que nós estamos a trazer é uma melhoria na comunicação e mostrar que aquela pessoa que está a perder a sua audição não é um fardo para os outros, antes de mais do que isso, continua a ser uma ajuda necessária para todos aqueles que a rodeiam e continua a ser importante ativamente em todos os que a rodeiam. E há, por isso, um novo posicionamento por parte da Minisom para comunicar precisamente essa experiência que há entre o cliente e os centros e as pessoas que atendem? Sim, eu diria que realmente, com base naquilo que vimos nos estudos, há um posicionamento agora versus o que havia. Temos uma história a contar. Encontraram o vosso posicionamento. Encontrávamos o nosso posicionamento. E fizemos isto de duas formas. Uma, como estava a falar, muito bem ao início, fomos a ouvir o que o consumidor queria e, portanto, partimos de fora para dentro para perceber onde é que poderíamos ajudar, mas também fizemos o sentido inverso. Como estava a dizer, tendo tantas pessoas a contactar com o nosso público em geral, se temos um posicionamento aqui e depois elas reagem ou tratam os consumidores desta forma aqui, não vou pôr em cima e em baixo porque não faz sentido, isto criaria uma dissonância entre as duas partes. E, portanto, fizemos também o sentido inverso, falámos com as nossas pessoas, quem atende diariamente os nossos consumidores, o nosso público-alvo, e percebemos qual é a razão de todos os dias acordarem mais cedo. Mais do que o ordenado que levam para casa, o que é que as motiva diariamente. E isso vem em encontro àquilo que as pessoas também procuraram. Encontramos aqui um match perfeito entre as duas coisas e esta componente de todos os dias podermos ajudar pessoas a renascer para a vida, a ganhar nova confiança, a estarem mais ativos, a terem o carinho que merecem ao longo de alguns anos de vida e poder-lhes restituir a comunicação e estarem de novo mais próximos e prevenir que se isolem no mundo. Isto é o que nos faz acordar todos os dias, toda a Minisom, e portanto isto encaixava muito bem naquilo que o consumidor procura em centros auditivos, procura em temas tão sensíveis como o nosso.
É um tema sensível, como disse. Encontraram barreiras quando entraram no mercado? Havia alguma espécie de preconceito relativamente à utilização destes aparelhos? Porque eu acho que há muito essa ideia de que as pessoas com perda auditiva muitas vezes não reconhecem este problema. E isso deve ter sido uma barreira que tiveram de ultrapassar. E ainda existe. Para já este é um processo muito longo. Desde que uma pessoa começa a ter estudos internacionais dizem que desde que uma pessoa começa realmente a ter perda auditiva, até conseguir ou até reagir e fazer alguma coisa quanto a isso, pode ir aqui um período de quase 10 anos. E essa é toda a problemática. Porquê que é difícil? Primeiro porque é algo que acontece evolutivamente e, portanto, nós vamos perdendo aos poucos a sensação de ouvir e não nos damos por isso. Antes de mais, a primeira sensação não é que deixamos de ouvir. Nós continuamos a ouvir todos os sons, mas temos um problema de percepção. É quase mais uma perda da percepção, do entendimento, do que realmente da audição. Porque ouvimos os sons, mas não conseguimos traduzir isso em fala, principalmente na componente da fala. Depois, quando começam outras pequenas coisas, como a televisão demasiado alta, e as pessoas à volta é que se apercebem e começam a comunicar, e isso pode trazer atritos na relação com as pessoas também. Depois, a componente de quem tem perda auditiva ter que perguntar muitas vezes o que é que a outra pessoa tinha dito, e isso não só faz com que a outra pessoa que está do outro lado se aborreça um pouco, como a própria pessoa que tem perda auditiva se começa a sentir aborrecido, tem que repetir. Por vezes nota e quer disfarçar, por vezes acha que os outros é que estão a fazer as coisas de forma a cada vez ele ouça pior e há algumas teorias de conspiração por trás quase. E tudo isso é uma barreira. Outra barreira, como estava a dizer, é um certo estigma do problema. E pior do que tudo é o estigma sobre a solução. Porque ninguém nota que quando nós temos perda auditiva, além destes pequenos sentidos, mas quando se põe o aparelho e as pessoas têm muito medo que o aparelho se veja, e felizmente hoje com a evolução da técnica é algo que não se nota praticamente a existência de um aparelho numa pessoa, mas com o medo de que se note, o aparelho passou ao longo do tempo a ser quase um símbolo de que eu sofro de perda auditiva. E portanto, de repente, o resolver a situação passou a dizer mais do meu problema do que o próprio problema. E isso assim também é um estigma que ainda é preciso ser ultrapassado. Infelizmente, a sociedade ainda não está totalmente ultrapassada. E é outro dos pontos que temos que demonstrar, é banalizar, que é um problema normal, é algo normal que pode acontecer a todos nós. Mas tem evoluído? Essa dificuldade tem sido ultrapassada com o tempo? Claramente sim, com o tempo torna-se cada vez mais natural e vemos as pessoas mais abertas. Agora, ainda existe um pouco. A comunicação ajuda um pouco a desmistificar precisamente essa barreira que possa existir. Obviamente, claro que sim. E acho que foi também um bocadinho o trabalho que foi feito no passado pela Minisom e também por outras marcas com a utilização de algumas figuras públicas, porque ajuda a chegar ao público-alvo para desmistificar. O problema é que atualmente já é algo bastante banalizado. Já toda a gente comunica dessa forma, já toda a gente utiliza figuras públicas e acaba por não trazer nada de novo e acrescentar nada de novo. E achámos que era a altura, no nosso caso, de trazermos para o mercado, mostrar o que é a nossa história e a nossa história desde o ponto do que é isso para o consumidor, o que é que representa realmente a perda auditiva para ele e para todos os que o rodeiam, que não é um problema único daquela pessoa, e depois a forma como os tratamos nos nossos centros, com todo o carinho, todo o acompanhamento que exige a reabilitação auditiva. A pensar precisamente nessa comunicação estreita entre vocês e os vossos clientes, pacientes, como lhe queiram chamar, em 2014 foram a primeira empresa a lançar uma app, uma aplicação para smartphones, que permite o rastreio auditivo gratuito. Como é que funciona? Certo, pronto, basicamente pode-se fazer o download ou descarregar a aplicação nas respectivas lojas de aplicações de Android e de iOS e permite, através da inserção de auriculares, fazer um rastreio auditivo mostrando os sons que estamos a ouvir ou não estamos e no final dá um resultado relativamente à necessidade ou não de fazer um teste mais aprofundado à audição. Aqui é um aproximar, como estava a dizer, não só da evolução que este público-alvo tem tido no mercado e na inserção na área digital, mas também de uma forma de chegar àqueles que o rodeiam, a quem por vezes trata deste público-alvo ou que está próximo e que, portanto, pode ser um elemento motivador ou prescritor, digamos assim, de vamos lá ver como é que está a audição, de uma forma a tentar facilitar o abordar o tema em casa do assunto da perda de audição. E torna mais fácil levar, muitas vezes, a ultrapassar a tal barreira de que falávamos, de chegar até aos vossos centros para fazer o rastreio. Este primeiro passo pode ajudar nisso? Pode, claramente que sim. É uma das várias medidas que nós temos feito ao longo dos tempos e que continuamos a fazer de nos aproximarmos ao público-alvo e também ao público circundante, ao
ao target mais alargado, se assim o queremos chamar. Portanto, passa por isso, passa por toda a presença online, mas passa também muito por toda a comunicação que fazemos, que não é tão centrada na forma antiga de comunicar e que traz uma forma nova de comunicar, e em todo o tratamento nos nossos centros, obviamente. Aníbal, foi um prazer conversar consigo. Muito obrigada por ter Igualmente. estado connosco aqui no Marca Registada. O programa de hoje chega ao fim, já sabe, voltamos no próximo programa com mais marcas para lhe dar a conhecer. Até lá.